Boa noite a todos. Agradeço a Academia Pernambucana, da pessoa do nosso presidente, Hugo Melo. Muito me honra fazer parte da academia. Oportunidade também, cumprimento os membros da APDT. Cumprimento também os amigos que estão aqui participando. Estava olhando o chat, tem várias pessoas conhecidas, amigas, dando apoio ao evento. Transmito aí o meu abraço virtual para vocês. E queria dizer que eu escolhi esse tema com o fim de trazer reflexões sobre um grupo social que está sendo bastante demandado nesse período da pandemia. Professor Marcílio também, meu cumprimento, desculpe. O meu tema é a sociedade, o meu tema, que eu vou trabalhar aqui hoje, apresentar, explanar para Cássia, vocês. me permita a Está me correção de ouvindo? Estou sim. Me permita a correção de uma indelicadeza. Qual Deixa eu lhe é? apresentar melhor para todos nós, para todos Tá os nossos certo. amigos que nos veem e ouvem. A doutora Cássia, mestre em Direito, Cássia Barata, juíza do trabalho, mestre em Direito, especialista em Direito e Processo do Trabalho. A Sociedade do Cansaço de Churran na perspectiva do trabalho feminino durante a pandemia, esse é o tema dela. Cássia, me perdoe, São as nós lhe emoções, nem se amamos. preocupe. Assuma, Também querida. esqueci de cumprimentá-lo. Muita gratidão, Marcílio. Vou assumir aqui as palavras. Pronto, eu vou justamente. O tema o professor Marcílio falou que é a sociedade do cansaço de Churran na perspectiva do trabalho feminino durante a pandemia. Inicialmente, eu gostaria de frisar que o termo gênero não se resume apenas ao dualismo feminino e masculino. A gente sabe hoje que temos uma diversidade de gênero. Mas, dentre todas essas problemáticas que envolvem a desigualdade de gênero, nesses 20 minutinhos que me foi presenteado aí pela academia, eu vou falar sobre a força de trabalho feminina, né? A desigualdade de gênero, ela sempre existiu. Infelizmente, parece que está assim bem distante de ser ajustada. Ainda mais na sociedade em que a gente tem a cultura do patriarcalismo muito forte, ainda está muito arraigada na nossa sociedade essa cultura. E a situação vivenciada pelas mulheres durante esse período de pandemia só vem aclarar e alertar a sociedade para essa desigualdade ainda existente. É importante lembrar que a divisão do trabalho sempre foi uma luta constante dentro dos movimentos feministas no decorrer da história. Ainda há uma forte centralidade da mulher nos trabalhos domésticos não remunerados e também faz parte, da natureza feminina o trabalho reprodutivo. E quando a gente fala no trabalho reprodutivo e o trabalho não doméstico, a gente lembra que envolve o acompanhamento e o cuidado, né? Não só o trabalho reprodutivo não abrange só o ato de gerar, mas esse acompanhamento, esse cuidado no desenvolvimento dos filhos. Então, temos aí as duas formas de trabalho feminina que já demandam a energia, da mulher. E vou incluir agora aqui, que é o tema da nossa discussão, e o tema do nosso ápice, do nosso recorte, que é o trabalho produtivo feminino. Que esse cenário da pandemia escancarou uma realidade impactante de desigualdade. Observa-se um acúmulo enorme de funções que antes era amenizado com o apoio de creches, escolas, até mesmo das avós, das domésticas, que davam apoio a certo grupo dentro da sociedade, e que em razão dos isolamentos sociais, muitas mulheres se viram numa dificuldade enorme e acrescida, assim, enriquecida por uma problemática que até então, há um tempo atrás, não seria tão forte, mas a tecnologia que veio a permitir o teletrabalho. E esse teletrabalho, em vez dele ser um facilitador na vida da mulher, ativa, produtivamente ativa, ele tornou-se um objeto de prejuízo. Prejuízo, porque hoje em dia, com o teletrabalho, com os instrumentos telemáticos, a conexão permanente, as jornadas simultâneas, ninguém tem hora mais para nada, é tudo ao mesmo tempo, não há limite temporal para a jornada, há uma dificuldade de concentração, há uma busca pelo maior rendimento, que sempre quer se dar o melhor que a gente possa fazer.
nós como mulheres, né? Então, a tecnologia, em vez de ser aplaudida como um instrumento de melhoria da condição humana, ela tornou-se uma faca de dois gumes. Aqui seria interessante fazer a discussão quando envolve o trabalho feminino. Eu não queria, assim, ser injusta em não pontuar isso. Quando falo em trabalho feminino, a gente tem várias realidades dentro da sociedade brasileira. Temos as domésticas, que estão numa situação difícil, que é uma mulher servindo praticamente a outra mulher, né, dentro da sociedade. Tem esse recorte que caberia aqui mais, talvez, horas de discussões sobre esse segmento dentro dessa temática do trabalho feminino. Tem as trabalhadoras da área da saúde, né, que tem que fazer um desdobramento para atender essa linha de frente da pandemia. Tem as empregadas que atuam mais, mulheres empregadas que atuam mais no setor mais feminilizado da sociedade, que são os salões de belezas, que estão na situação de vulnerabilidade econômica também um pouco difícil. Mas como eu só tenho 20 minutinhos, o meu ponto assim vai ser mais esse dia a dia da mulher ativa, da mulher que está nesse padrão do excesso de atividades, que englobam todas ao mesmo tempo, mas eu não vou trabalhar de forma específica, situações específicas, eu só queria deixar bem claro para vocês isso, não porque o tempo realmente não permite. Então, realizado esse contexto da mulher dentro desse cenário pandêmico, né, eu queria lembrar a vocês que o tema traz uma reflexão em torno da filosofia do Churran, que eu vou adentrar mais adiante. E antes de fazer esse link, eu queria trazer para vocês algumas reflexões desse filósofo em que ele traça um perfil da sociedade do século XXI. E nesse perfil, quando eu estava fazendo a leitura do livro, eu percebi que você pode ler ele sobre o viés dos trabalhadores de aplicativos que vivem uma situação, né, de desempenho forte, da mulher, e vários outros trabalhadores que estão nessa situação de multiatividades, multitarefas, mas eu ainda vou voltar aqui para o meu recorte, que eu não queria deixar assim, essa margem, né, de discussões como se eu tivesse esquecido. Não esqueci. Nós vamos voltar à mulher. E no contexto da mulher, a gente sabe que a mulher tem a vida pessoal, a vida familiar, agora tem a vida pedagógica, né, porque ela tem que organizar e fiscalizar, principalmente as mulheres que têm filhos. A vida doméstica foi bastante ampliada. Antes que algumas mulheres ficavam no planejamento, gerenciamento, hoje está na execução da atividade de refeição, de limpeza, de animais domésticos. A vida profissional, a estrutura do teletrabalho, muitas vezes não é muito favorável, não tem uma estrutura, não tem um escritório, não tem até ergonomia mesmo. Há uma deficiência nesse período pandêmico. Há ainda mulheres em situações especiais que cuidam de pais idosos, com filhos com problemas de saúde, crianças em idades escolares diferentes, mulheres cuidando de pessoas com portadoras de doenças crônicas, conflitos conjugais, violência doméstica, que a gente tem visto muito a mídia, né, retratar esse lado que está ainda mais aflorado durante esse período pandêmico, questões de miserabilidade, a questão das discriminações, as mulheres que são sós, que cuidam dos seus filhos sozinhas. Então, diante de todo, a gente pode perceber que diante de todo esse contexto, a permanente e insistente posição de disputa já vivenciada no dia a dia normal, diante desse desequilíbrio de gênero, que sempre essa parte maior do cuidado com a família, não que os homens também não participem, a gente também não quer ser injusta que tem os homens que participam, mas que queira que não, a maior responsabilidade, infelizmente, em forma de percentual, ainda é da mulher hoje. Há as exceções, com certeza, não quero também desconsiderar isso, para não daqui a pouco no chat vai estar todo mundo, mas eu faço tudo. Então, assim, tornou-se um desafio da mulher com ela mesma, passar por essa pandemia e passar de forma, não posso dizer assim, serena, mas que ela saia dessa pandemia sem muitas lesões. E essas lesões é onde, assim, me despertou um pouco para trazer a temática e aliar a filosofia do Churran, né? E quem é Churran? Quem é essa pessoa que Cássia fala, que Cássia fez esse link, que usou como o fundamento teórico dessa reflexão de hoje? Ele é um filósofo bem contemporâneo, sul-coreano. A obra dele traz muito da filosofia oriental,
mas ele foi estudar e se radicou lá na Alemanha. A editora Vozes fez a tradução de vários livros dele e são livros curtinhos. Conheci as reflexões dele agora na pandemia. Eu assim sempre gosto de ler coisas que não sejam só diretamente ligadas ao direito para ampliar esse leque de, né, do pensar. Então, ele tem uma obra que eu achei bastante interessante, que se chama A Sociedade do Cansaço. E nessa obra, essa obra é dividida em 7 capítulos. Quando você fizer a leitura dessa obra, você vai ver temáticas que se alinham com a sociologia, com a política, com a filosofia, com a psicologia, várias áreas do saber. Então, nesses 7 capítulos, o primeiro capítulo, ele trata da violência neuronal. Nessa violência neuronal, por, assim, um contrassenso do destino, ele fala: hoje o mundo não tem mais o risco de viver uma pandemia. Vê o que ele diz, tudo você lê, chega e impacta um pouco. O mundo hoje, a sociedade hoje é a sociedade das doenças neuronais. E o que é que ele fala dessa sociedade das doenças neuronais? São as doenças psíquicas, a questão da hiperatividade, da depressão, da síndrome de burnout, da personalidade limítrofe. Então, ele diz que o século XXI é o século das doenças neuronais. Que não existe, que assim, o homem teme o risco de uma pandemia, ele diz isso. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos mais na época viral, que ele fala a época da resistência imunológica. Ele diz que antes o desafio era destruir o outro. É a questão do destruir o outro. Hoje o homem é uma autoexploração de si. E, em razão disso, o século está o século das doenças neuronais. E, por coincidência, além das doenças neuronais, que ele trabalha para o século XXI, estamos vivenciando também a questão viral, né? Então, estamos num período realmente de muito abalos, né? Assim, de resistência do humano durante esse período da pandemia. Realmente é um período bastante atípico para o mundo, não só para o Brasil, não só para as mulheres brasileiras, mas... E esse filósofo, por ele ser uma filosofia contemporânea, ele retrata bem essa situação de mundo hoje. E é isso que agora eu vou passar para vocês, assim, rapidinho, passar bem rápido o capítulo dos livros e convidá-los até a ler o livro para ter uma reflexão mais profunda. Eu só vou aqui dar umas pinceladas e deixar vocês com um gostinho de querer ler. Como eu participei de um evento e realmente eu fiquei com gostinho de querer conhecer, porque a gente estuda, né, a sociedade da disciplina, a sociedade do controle, e agora vem a sociedade do cansaço, né, que ele também assemelha à sociedade do desempenho. Então, nessa sociedade do cansaço, quando ele vai tratar e trata das doenças neuronais, a negação do outro passa a não mais existir, como antigamente. O outro era o seu desafio, o outro era o seu rival. Agora a competição do eu sou o melhor, eu tenho que me realmente explorar. E ele atribui a essa autoexploração ao excesso de positividade da sociedade. Hoje temos um slogan muito usado até nesses trabalhos de estímulo do desenvolvimento pessoal, né? A questão eu posso, nós podemos, a positividade. Só que esse excesso de positividade, o autor traz a refletir, gera a chamada violência da positividade, que resulta na superprodução, no superdesempenho, na supercomunicação. E a frustração disso aí gera depressivos e fracassados, porque nem sempre você vai poder fazer, nem sempre o poder fazer chega a um limite. Então, apesar de haver a liberdade de você ser o dono de si, o autônomo, não há uma correção, não tem mais o senhorio ali. O empreendedorismo hoje é individual e ele prevalece sobre as questões coletivas. Hoje a gente vive uma crise, né, da ausência de coletividade. A liberdade hoje ela é paradoxal. O autor trata disso. Então, assim, esse excesso de positividade faz com que a autoexploração seja vista até como uma realização positiva. Cara, tu tá rendendo muito, a mãe tá lá fazendo tudo, dando conta dos meninos, dando conta do PJE, dando conta de tudo, da casa, fazendo comidas ótimas. Então, assim, você tá lá, mas você tá numa autoexploração de si. O ser humano, a gente vai ver mais adiante no capítulo, ele fala também da contemplação, a gente vai chegar lá. Então, assim, consequentemente, o ser humano se destrói porque não consegue mais conseguir fazer. Chega o tempo que
não consegue mais fazer. Tudo se torna muito raso. Ele faz até uma comunicação com Baum, aquela questão da sociedade líquida. É bem interessante que ele faz também a conexão com outros filósofos no decorrer do livro. Aqui, diretamente, ele não fala do Baum, mas a gente, quando fala, né, em vida líquida, mundo raso, a gente sempre lembra desse sociólogo muito importante. Então, tudo é pressa, tudo é urgência, não há mais tempo para o tédio, né? Então, assim, ele explica nesse primeiro capítulo que saber dizer não é uma importante ferramenta de vida hoje para o ser humano, e não de sobrevida, como muitos estão vivenciando essa etapa. E no capítulo 2º, eu já vou passar aqui para o próximo capítulo, ele faz um contraponto à sociedade disciplinar, de Foucault. Ele diz que o homem do século XXI não é mais um sujeito da sociedade, um sujeito da obediência. Ele agora é um sujeito do desempenho, da produção, são empresários de si. E ele pontua que essa desregulamentação crescente vai abolindo cada vez mais a sociedade disciplinar e dando espaço a essa sociedade do desempenho. Aí os estudiosos dos trabalhadores de aplicativos já vê aqui uma reflexão, né? Fiz assim, realmente, o aplicativo vai lá e você tem que render mais, e hoje você fez tantas entregas, amanhã você vai fazer mais, e entra nessa exaustão, né? Essa escravidão moderna. O sujeito de desempenho, ele é bem mais rápido, é bem mais produtivo que o sujeito da obediência, ele faz esse contraponto, chama atenção para isso. E o que torna doente esse ser humano, na realidade, não é nem o excesso de responsabilidade e iniciativa. O autor pontua que é o modo imperativo do desempenho do próprio sistema da sociedade. É que traz né, o poder. E quando ele não poder mais, aí vai levar à autoacusação destrutiva, à autoagressão. O sujeito começa a ter uma guerra consigo mesmo, é onde entra a questão da depressão, que o autor pontua que a depressão é um inválido nessa guerra internalizada. É uma guerra consigo. Então, a depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre o excesso de positividade, do poder fazer tudo. Eu posso fazer tudo e então vou lá, só que tem as consequências. No capítulo 3, ele chama a reflexão, eu acho que é bem influência da filosofia, né? A vida, o estilo de vida oriental que ele trouxe, com certeza, arregado nesses estudos. E o excesso de positividade se manifesta também em excesso de estímulos. As pessoas hoje não têm mais atenção para ler algo mais profundo. O ser humano multitarefa, você pode achar que é um ser humano super moderno, progressivo. Na realidade, ele chama essa reflexão para dizer não. O super tarefa é uma característica do estado de selvageria dos animais. Os animais que têm que estar comendo e alerta para não ser comido por outro animal. Então, ele traz, né, na leitura, no capítulo 3, que a vida humana hoje está indo para um lado da vida cada vez, uma vida semelhante cada vez mais à vida selvagem. Então, o ser humano hoje não tem mais um aprofundamento contemplativo, ele não tem mais a preocupação com o bem viver, mas sim com sobreviver. E aí eu já vou para o capítulo 4. No capítulo 4, Vida Ativa. Vida Ativa é um capítulo do livro Condição Humana, de Hannah Arendt, em que ela fala lá da questão do trabalho, e ele faz um comparativo, que não cabe aqui a gente aprofundar isso, mas ele diz que o homem do século XXI, todas as formas de vida ativa, tanto do produzir quanto de agir, vai para o patamar do trabalho. E outra coisa que ele chama bastante atenção é que esse eu pós-moderno está muito isolado. Essa situação das mulheres, mais abaixo, quando eu fechar a conclusão, a gente vê, é um sofrimento, é uma situação um pouco até invisível para a sociedade como um todo. É uma coisa bem isolada, estão dentro das casas. Até uma atuação coletiva, algo assim, por órgãos, diante da situação pandêmica, não tem como, né, saber, é silenciosa e isolada, que vai ter consequências. E nessa sociedade que, no capítulo 4, né, quando ele faz a reflexão da vida ativa, ele fala que, ao mesmo tempo, o homem se tornou, ele é senhor e escravo, prisioneiro e vigia, vítima e agressor de si, né? A autoexploração, ele gosta de pontuar bastante isso. O capítulo 5 é um capítulo bem simples, assim, ele traz a pedagogia do bem viver, que o homem precisa aprender a habituar o olho ao descanso, à paciência, aproximar-se mais de si.
capacitar assim, a atenção contemplativa, ele fala. Capítulo 6 é o caso Bartleby, que é um funcionário, né, assim, pré-espetacular, que tinha uma função, e depois de ter perdido essa função, ele entrou na melancolia, e nessa melancolia ele evoluiu para uma síndrome que acabou com a morte, que ele diz que a exaustão humana leva à morte. E para fechar aqui o capítulo 7, né, depois de ter apresentado aí uma sinopse bem prática da sociedade do cansaço, o capítulo 7 é o último capítulo do livro, é denominado, o próprio capítulo tem um nome do livro, Sociedade do Cansaço, e é nesse momento que eu resgato a discussão do contexto inicial a respeito dessa desigualdade de gênero em face do trabalho feminino produtivo, em que a exaustão da sociedade dos desempenhos gera um cansaço, um esgotamento excessivo. Esse cansaço, como eu falei, é um cansaço solitário, ele atua de forma individualizada e isolada, e está sendo muito avolumado pela pandemia. As reflexões apresentadas pelo filósofo, ele reforça a alarmante situação, né? Traz um alerta assim, à situação das mulheres nesse período de isolamento social, situação essa que merece realmente um cuidado redobrado, uma atenção especial de todos, a fim de evitar o adoecimento biopsíquico daquelas que exercem papéis, a mulher exerce papéis fundamentais na sociedade, não só no mercado de trabalho, mas são as principais, né, autoras da perpetuação da espécie humana. Os cuidados e as formações das gerações passam pela mão dessas mulheres, que estão realmente assoberbadas e exaustas por essa múltipla atividade em que o teletrabalho para a mulher ativa, ele veio realmente como algo, neste momento, algo bem negativo, né? Ela tem, assim, exaure todas as possibilidades dela ter as vidas múltiplas de forma serena, né? Porque se o eu mulher, por exemplo, é ficar colocado de lado, essa vida pessoal, que é o psíquico, o emocional, o cuidado, né, com ela para cuidar do outro, está bem prejudicado, fora também as crises financeiras que com certeza abalam muito assim, o emocional, não só não só da mulher, mas também do homem. Muitas coisas aqui da filosofia do Churran também se aplica aos homens, mas eu queria assim, pontuar a essa situação pandêmica, assim, não podia passar nesse evento sem registrar essas reflexões e chamar a todos que estão aí participando para essas reflexões que são realmente silenciosas e, ao mesmo tempo, impactantes e muito desigual. Cássia, Encerrei no tempo, professor Marcílio. no tempo, Cássia. Olha,